Fala pessoal, tudo bem? Eu peço desculpas aí pela produção do vídeo, embora esteja aqui no meu cenário, mas ele não terá aqueles grafismos todos porque urge o tempo. A gente precisa publicar a informação logo, né? Para você que não viu o jogo entre Benfica e PSV, o Benfica de Jorge Jesus foi enorme, foi gigantesco. Quem perdeu o Lucas Veríssimo, o zagueiro, com 32 minutos, 33 minutos do primeiro tempo. Ele foi expulso, segundo cartão amarelo. Aliás, jogador de seleção brasileira, né? Ex-zagueiro do Santos. E aí, meu camarada, o Benfica, que já era pressionado, passou a ser muito pressionado pelo time do PSV Eindhoven, que é bom time, aliás. Eu lamento que esse time não esteja na fase de grupos da UEFA Champions League, de repente, diferentemente do Benfica, que conseguiu a classificação para a fase de grupos. No segundo tempo, o goleiro Odisseia Vlachodimos, de novo, foi o melhor jogador do Benfica, a exemplo do que aconteceu no jogo de Lisboa, na semana passada, em que o Benfica venceu por 2-1, e garantiu a classificação da equipe encarnada para a fase de grupos da UEFA Champions League. A gente já tinha falado por aqui, também nas outras tribunas nas quais a gente trabalha, que esse time dessa temporada do Benfica é bem superior àquele Benfica da temporada 2020-2021 do Jorge Jesus. Antes eu tenho um recado para você, eu vou pedir a você que clique aqui no link do blog, do meu blog, na Pingback, assine a Pingback, R$ 1,99 por mês, não café, gente, tá? E eu fiz um texto aqui sobre o que o Marcos Braz disse na segunda-feira, na entrevista coletiva, sobre o Arrascaeta, no processo de renovação. Esse foi o contexto. Ele falou que o Arrascaeta é o melhor estrangeiro da história do Flamengo. E eu listei alguns estrangeiros que foram importantíssimos na história rubro-negra, entre técnicos e jogadores. Vale a pena ler, porque memória é importante, tá? Blog na Pinback, assine o blog. Tá bom? Mas voltando aqui à história do Benfica, finalmente o Benfica consegue aquilo que não conseguiu na temporada passada, quando foi eliminado, também na fase preliminar, pelo PAOK, que por sua vez seria eliminado na fase adiante pelo Krasnodar da Rússia. Agora não, agora o Benfica está na fase de grupos da UEFA Champions League. O que isso significa? Sobre o aspecto esportivo eu não preciso falar muito, é óbvio. O Benfica volta a disputar a fase de grupos da competição interclubes mais importante do mundo. E agora ele embolsa 15 milhões de euros. Se classificar a fase de grupos da UEFA Champions League significa embolsar 15 milhões de euros, gente. É muita grana. Para você ter uma ideia, tá? O Benfica na temporada passada investiu 100 milhões de euros, 104 milhões de euros na contratação de jogadores. Então dá um belo gás em relação a isso. E naturalmente, embora o Jorge Jesus tenha dito numa entrevista coletiva no dia 10 de agosto, que Davi Luiz não interessava ao Benfica, é óbvio que com o Davi Luiz no mercado, sem contrato com nenhum clube, ele passa a ser um nome, pelo menos a ser cogitado pelo Benfica, que vive uma grave crise institucional devido à prisão e ao consequente afastamento do seu presidente, Luiz Felipe Vieira, que é o principal fiador de Jorge Jesus, né? Quem está tocando o clube é o Rui Costa. E o Jorge Jesus, com esse respaldo da classificação, se interessar a ele pode sim chegar para o Rui Costa e falar: eu quero o Davi Luiz. Ele gosta muito do Davi Luiz. E o Davi Luiz gosta muito do Benfica, né? Foi o clube que o alça a condição de uma superestrela do futebol mundial. Aliás, o Davi Luiz já disse mais uma vez que quer encerrar a carreira dele no Benfica. E aí o quebra-cabeça vai sendo montado. Felizmente aqui nesse canal, em nenhum momento a gente disse que o Davi Luiz estava fechado no Flamengo, nem perto disso. O que havia, e tem um vídeo nesse canal sobre isso, que está passando aqui em cima, sob o título Flamengo tem a estratégia para contratar o Davi Luiz, é que o Flamengo tem uma estratégia, que é esperar o esgotamento da janela na Europa, lembrando que não é dia 28, né? Tem gente falando de 28, não é dia 28, é dia 31 nas principais ligas europeias, 7 de setembro na Liga Russa, 8 de setembro na Liga Turca. Tá? Estou falando aqui das principais fora do eixo ocidental da Europa. Tá? Então tem muito tempo ainda. Qual seria a estratégia do Flamengo? Ter um dinheiro reservado, falar, é o seguinte, se topar é isso aqui, mas esperar o desenrole das janelas do futebol europeu. Tá? Não é uma proposta, não é assim, o Davi Luiz, não é chegar para o Giovanni Bertolucci, que o representa, vir aqui a Jorabichian. Para quem não sabe o que é Jorabichian,
Aquele que trouxe a MSI para o Corinthians em 2005 é um dos empresários mais influentes, se não hoje o mais influente da Inglaterra, ele do português Jorge Mendes, né? Mino Raiola também e tal. Foi ele quem consegue, aliás, quem conseguiu o contrato da noite para o dia para o Davi Luiz no Arsenal. Quando o Davi Luiz saiu do Chelsea, falou, ó, depois de conversar com o Frank Lampard, que era o técnico à época, falou, ó, não vai interessar mais. E ele consegue um contrato ali rapidamente com o outro time do Big Six inglês, que é o Arsenal. Mas é óbvio, o Davi Luiz já externou isso, que ele quer continuar no futebol europeu. Tá passando aqui outro vídeo falando sobre isso também, tá? Que o principal inimigo do Flamengo, nessa, não digo nem busca, mas desse pensamento, dessa estratégia, é a janela europeia. Sem falar, evidentemente, do câmbio, né, gente? Do valor do euro versus o valor do real. E para o Davi Luiz, é mais interessante jogar Champions. Ele quer isso, ele quer ficar no futebol europeu. Ele interessa isso, né? Mas o Olympique de Marselha fez uma proposta e ele não quis. O Olympique de Marselha não disputa a UEFA Champions League. Diferentemente, aconteceu, disputou na temporada passada. Até caiu num grupo muito difícil, né? Com o Porto, Manchester City, que foram as duas equipes que se classificaram às oitavas de final. O Benfica não. O Benfica está na UEFA Champions League, agora na fase de grupos, com um técnico que gosta muito dele, com dinheiro e com o apelo de ser um clube que tem o carinho do Davi Luiz, porque ele jogou lá. Ele é grato ao Benfica. Então, tudo se investe. Se o Jorge Jesus hoje falar, eu quero o Davi Luiz, o Benfica vai atrás do Davi Luiz. E vai fechar com o Davi Luiz. Outro ponto importante nessa variável, nessa equação toda é, o Lucas Reis foi expulso. Né? O Jorge Jesus está jogando com 3 zagueiros, tá? O Veríssimo de um lado, o Morato de outro, e o Morato é brasileiro, aliás, né? E o Otamendi, né? Ex-jogador do City, no meio. O Lucas Veríssimo foi expulso. Quem vai ser o zagueiro? Vertonghen, que entrou depois no lugar do Tarabt, no segundo tempo, e falhou de forma bizonha no lance mais perigoso do PSV Eindhoven no jogo, que foi quando o Zahavi chutou uma bola no travessão, é com o Vertonghen, em decadência. Vertonghen, que aliás tem uma história da Champions, né? Foi finalista com o Tottenham em 2019, naquele jogo contra o Liverpool, jogando ao lado do compatriota dele, do Alderweireld, né? Mas hoje já não é sombra daquele grande zagueiro belga que ele foi. Então as coisas vão se encaixando, né, gente? Então, assim, o apelo do Benfica ao Davi Luiz, não só esportivo, mas financeiro, é muito maior do que o do Flamengo nesse momento. A questão da Champions, ela traz ao Benfica 2 coisas. O apelo de disputar a competição interclubes mais importante do futebol mundial. Eu digo até que é a competição mais importante do futebol mundial. Aí a gente pode ter um debate por aqui, tal, o que é maior, Champions ou Copa do Mundo. Eu sempre falo que a Champions necessariamente tem os melhores jogadores do mundo, a Copa do Mundo não. E que a Champions necessariamente tem os melhores técnicos do mundo e a Copa do Mundo definitivamente não. Tá? E o apelo financeiro. É um clube com dinheiro agora. Né? E um clube com um técnico fortalecido por logar o objetivo dele, por bater a meta, que era classificar o time à fase de grupos da UEFA Champions League. Esse Benfica é muito mais forte, né? Com a chegada do João Mário também, esse Benfica é muito mais forte do que aquele da temporada passada. Eu acho que o Benfica, inclusive, é favorito a conquistar a Liga Portuguesa, mas essa é outra conversa, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.